Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Estamos aqui nessa sexta-feira deliciosa, que está uma chuvinha, um friozinho muito gostoso, lavando a nossa alma, né? E é com muita alegria que a gente se reúne nesses finais de tarde, para a gente poder estudar, para a gente poder fazer a nossa corrente de orações. E a gente tem recebido tanto retorno positivo, isso nos deixa, assim, muito feliz. Então, é gratificante saber que tantas pessoas abrem os seus lares, né, e permitem a nossa entrada, escutam a nossa fala, depois dão as mãos simbolicamente para que a gente possa elevar os nossos pensamentos e auxiliar aqueles que estão tão necessitados de uma energia, uma vibração positiva. Então, nós sempre iniciamos este momento com muita alegria, muita gratidão. E eu gostaria de pedir a todos que já pudessem se conectar com os mentores, os nossos queridos amigos espirituais, mas lembrando que Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Sintamos a presença do Mestre e deixemos ele cuidar de nós, dos nossos lares, dos nossos familiares, dos nossos amigos, para que a gente se sinta fortalecido e consiga lidar melhor com qualquer adversidade das nossas vidas. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat? Nossa, já tem muita gente aqui. Dona Norminha, boa noite. Dona Vera Viana, boa noite. Marisa, um beijo, querida Marisa. Dona Solange, quanto tempo. Paulo, um abraço. Seu Antônio, amigão. Suzana, um abração. Débora, quanto tempo também. Lúcia, minha irmã, um abração. Flora, boa noite. Estela, querida. Joana Dark, diretamente de Uberlândia. Uma boa noite para todos vocês que já vão deixando as mensagens aqui. Dona Margarida de Uberaba, boa noite. Juliene, em Goiânia, boa noite. Hoje estamos aqui internacionais. Temos Paraguai, temos Goiânia, Uberlândia, Uberaba. Que coisa boa. Tem vizinhos aqui no bairro, né? Temos pessoas na cidade satélites, Osanira está em Águas Claras, Dona Irene, uma boa noite, Fátima lá em Sobradinho. Então, todo mundo se unindo e com isso a gente espalha, né? Mais ainda essas vibrações maravilhosas. Boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos. Vamos agora à leitura da noite de hoje. Nós vamos aqui ler o livro Respostas da Vida, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. O título do capítulo é Inquietação, capítulo 35. Se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasito a corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor. Se a enfermidade lhe visita o corpo, não é com o fogo da aflição que você colaborará na própria cura, e sim encarando-a com aceitação e tratamento para afastá-la. Se alguma ocorrência desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela, siga à frente em sua própria tarefa, à maneira de quem não precisa parar em viagem por haver encontrado uma pedra. Se você cometeu quaisquer erros, admita-os, fazendo quanto puder para não reincidir neles, mas lembrando sempre que você não é uma entidade angélica, e sim uma criatura matriculada na escola humana. Se o erro de alguém é a causa de sua inquietação, envie pensamentos de paz e compreensão a esse alguém, sem violentar-lhe os pontos de vista de criatura incompleta, quanto você mesmo no educandário do mundo. Se você faliu em algum empreendimento, note que se você prosseguir trabalhando,
o fracasso em breve lhe servirá de lição para melhoria e sucesso. Se você almeja situações que presentemente não consegue alcançar, faça o melhor que possa, onde esteja, e sem dúvida, trabalhando sempre, você atingirá o lugar que deseja. Se você sofre críticas indébitas, fique com a sua consciência e deixe aos outros os pensamentos e atitudes que pertencem a eles mesmos. Se você receia a velhice do corpo, lembre-se de que a existência física avançada no tempo não é a noite de hoje, e sim o alvorecer do amanhã. Se a inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço, porque servindo, você conseguirá esquecer-se. E ao esquecer-se no bem dos outros, você estará em paz na força construtiva do bem. À frente da realidade, vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em paz e deixemos aos outros o seu próprio dom de aprender e de viver. Que mensagem maravilhosa, né? Bom, o título da mensagem, inquietação. Então, se a gente buscar o significado no dicionário, o que significa inquietação? Inquietação significa um desassossego, uma falta de paz, né? Uma agitação, o não conseguir repousar. E nós temos que lembrar que a inquietação é um dos sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Então, a ansiedade não é sinônimo de inquietação. A pessoa está inquieta, é um dos sintomas de ansiedade. Pode ser que essa pessoa seja ansiosa, pode ser que não seja ansiosa e que seja inquieta. Mas nós temos que aprender a lidar com a inquietação para que isso também não reflita, né? A gente ficando o tempo todo inquieto, nós vamos estar em um desequilíbrio, né? Bom, tem uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, da carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo nos dá o seguinte recado: não vos inquieteis com nada. Apresentai a Deus as vossas necessidades pela oração. Eu vou até reler. Não vos inquieteis com nada. Apresentai a Deus as vossas necessidades pela oração. Quem quiser ajudar secretariando e colocar essa frase no chat, pode colocar. A gente acha bacana. Então, quando Paulo fala isso aqui, ele pede que a gente mantenha o equilíbrio e que quando nós não estivermos dando conta de lidar com os problemas que estão tirando o nosso sossego, que estão nos deixando inquietos, então nós precisamos de orar, porque a oração vai mudar o padrão vibratório. Vou repetir, Flora. Não vos inquieteis com nada. Apresentai a Deus as vossas necessidades pela oração. Paulo de Tarso. Pois bem, essa fala de Paulo, né? Apresentai a Deus. Quem é Deus? Em quem que a gente acredita? Deus é o nosso Pai. O nosso Pai de infinita bondade, de uma sabedoria suprema, né? Criou todo o universo, tudo que a gente enxerga nesse universo e o que a gente não enxerga foi criado por Deus, nosso Pai. Ele tem um plano de ação, uma estratégia, né? Dentro dessas escaladas evolutivas que é fantástico. Todos nós reencarnamos através de um plano de ação divino. Nascemos onde necessitamos nascer
exatamente do ladinho de quem a gente precisa aprender a amar, né? Então, diante da organização divina, desse plano divino, que está inserido nas leis divinas, segundo Paulo de Tarso, nós estamos sendo cuidados. E como é que a gente acessa isso tudo? Através da nossa oração. Bom, essa fala do Paulo nos dá, ele fala, não vos inquieteis com nada, Deus está no comando, né? Nos dá uma sensação de que nós estamos sendo cuidados diante das provas, dos testes, das dificuldades que a vida nos apresenta. Quando nós paramos diante de uma dificuldade e lembramos de Deus, o nosso Pai, a gente entra em contato com a nossa confiança e com a confiança no Pai. E isso já muda até o nosso padrão vibratório, porque a gente se sente cuidado, a gente não se sente mais só, não se sente abandonado. Então, isso é de uma importância ímpar no momento em que estamos nos sentindo inquietos. E aí, nós estamos tentando lembrar que essa inteligência suprema, ela está conosco o tempo todo. Nós é que às vezes nos afastamos e que não conseguimos ficar em contato porque nós não entramos na sintonia espiritual. E aí, quando Paulo pede que nós oremos, então nós temos uma chance de entrarmos nessa sintonia espiritual. Quando eu me sinto mais segura de que eu estou sendo cuidada e de que a solução vai aparecer, aí, ao invés da minha inquietação, que vocês se lembram, que o sinônimo, que o significado de inquietação é falta de sossego, falta de tranquilidade. Aí, quando eu me sinto cuidado, quando eu me sinto em segurança, aí eu consigo me ver tranquila. E a tranquilidade não é ficar ociosa, não. Eu me sinto tranquila, mudo o meu padrão vibratório e eu possibilito uma abertura para atrair as soluções para aquele problema que está me incomodando, que está me deixando inquieto. Então, olha que bonito isso. Eu estou inquieta, sem paz, diante de dificuldades e problemas. Eu paro e oro. Deus no comando. Eu me sinto cuidada, me sinto mais segura, e com isso eu começo a me sentir mais tranquila e paro de alimentar a minha inquietação. Com isso, eu corto o ciclo da ansiedade. Essa é uma dica de Paulo. Quando nós temos a consciência que estamos sendo chamados para um desafio, para um aprendizado, a gente sente aquele frio, porque em tudo. Às vezes, tem vezes que eu ainda vou entrar aqui no estudo de oração e a hora que eu vou dar o play, me vem aquele friozinho na barriga assim, ai, será que vai dar tudo certo? Aí imediatamente dura isso segundos, aí eu penso, vai dar certo, estamos protegidos. Mas é isso, é essa tranquilidade de entrar em sintonia. Porque quando eu entro aqui tranquila, eu fico sintonizada com o mentor que me intui, eu fico sintonizada com as falanges de trabalhadores do bem e sintonizo com todos aqueles que estão me dando uma sustentação ímpar. Olha que bonito. E com isso, o nosso grupo coeso tem condições de expandir essa energia maravilhosa aos 4 cantos do mundo. E aí, André Luiz fala, né, que a inquietação é um parasita e que nós temos que tirá-la porque senão ela nos impede de seguir adiante. E ele nos traz várias dicas, André Luiz. Se você está sofrendo uma enfermidade grave,
Ao invés de ficar aflito, você procura aceitar a chegada dessa enfermidade e buscar todos os tratamentos. Nós sabemos que toda enfermidade tem uma raiz física, emocional, espiritual. É um tripé. Então, nós buscamos o tratamento físico, emocional e espiritual para cuidar dessas enfermidades que estão nos tirando do prumo, não é mesmo? Se alguma ocorrência desagradável te trouxe muitos aborrecimentos, passe por ela, siga adiante. E aí é muito interessante a comparação que ele faz. Não vale a pena parar a viagem por conta de uma pedra no caminho. Não vale a pena deixarmos de viver, de aprender, de trabalhar, de estudar, de amar por conta de alguns aborrecimentos. Os aborrecimentos são pedras que surgem nos nossos caminhos. Nós precisamos de seguir adiante, contornando, trabalhando, né, para chegarmos ao nosso destino. Se você cometeu quaisquer erros, é importante você ter consciência, errei. E você ter uma paisagem mental onde você pontua, né, todos os erros que você possa ter cometido. Errei nisso, errei naquilo, errei naquilo. Ao invés de se punir, de se autoflagelar, com essa consciência, você vai buscar estratégias de ações que te levem por caminhos diferentes, para que não possibilitem a reincidência desses erros. E aí você precisa de se perdoar por ter cometido erros, se lembrando que você não é uma entidade angélica, como diz André Luiz. Você é uma criatura matriculada na escola humana. Então, como eu falei aqui essa semana várias vezes, estamos em processo. Errei, assumi o erro. Após assumir o erro, me arrependo. É importante. Kardec já nos dizia que para que a gente evolua tem que vir o arrependimento, porque é o arrependimento que nos dará forças para não reincidir nos mesmos erros. E aí se dá o processo de aprendizagem na escalada evolutiva nossa. E André Luiz cita: se o erro de alguém é fonte de inquietação para você, envie pensamentos de paz e de compreensão, mas sem violentar essa pessoa, querendo que ela pense como você, querendo que ela haja como você, mas compreendendo que, como você que é incompleto, essa criatura também é incompleta. E ela também está no mesmo educandário, na mesma escola que você, às vezes no mesmo nível que você, na mesma série, né? Então, ao invés disso, envie pensamentos para essa criatura que errou, pensamentos de paz, de amorosidade. Se você faliu em algum empreendimento, seja algum projeto econômico, seja algum projeto ligado à matéria ou ao espírito, prossegue trabalhando, porque em breve esse aprendizado vai ser uma lição que vai te ajudar a escrever os seus capítulos de sucesso. Se você está aflito, inquieto, porque tem situações que no presente você não consegue alcançar, faz o seu melhor por hora e trabalhe, não desista, até que você consiga atingir o lugar que você quer. Nós não começamos pelo topo da montanha. A escalada da montanha é preciso que comece de uma base sólida. Inúmeras vezes eu posso ter tirado 10 em todas as matérias, feito um curso de advocacia maravilhoso. Quando eu entro no mercado de trabalho, eu vou aprender com aqueles que já estão lá há mais tempo que eu. E eu não começo sendo diretor de uma empresa, eu começo trabalhando, a não ser que eu crie a empresa, mas mesmo sendo assim, se eu não tiver uma experiência,
Eu preciso daqueles que me dão a sustentação, porque tudo na vida é aprendizado. Nada chega no milagre, no estalo. Se você sofreu ou sofre críticas indébitas, fique com a sua consciência e pergunte: a sua consciência está tranquila? Sim. Deixe que os outros pensem e ajam. Você não tem controle sobre os outros. Você tem o controle das suas atitudes, das suas ações, da sua consciência. Os pensamentos e as atitudes dos outros pertencem aos outros. Se você receia a velhice do corpo, achando que é o final, não. A velhice não é a noite do dia. A velhice é o alvorecer do amanhã. Achei isso aqui lindo. E olha só, como é importante a gente perceber que temos que agradecer por termos alcançado a terceira idade, a quarta idade, né? Quantos que gostariam de ter conhecido seus filhos adultos, seus netos, e não tiveram essa chance? Tiveram karmas de doenças, desencarnaram cedo, deixaram filhos órfãos, né? Então, a idade é uma bênção. Saber envelhecer é um propósito nosso. Então, quando nós estamos em pleno equilíbrio físico, emocional, espiritual, nós temos condições de envelhecer e desencarnarmos de velhice. Olha que coisa fantástica, né? Então, nós não podemos ficar inquietos e agoniados, temendo o cabelo branco, né? Temendo o que isso vai acontecer. E nós não podemos ir muito na conversa de muitas pessoas, porque tem pessoas que são muito dramáticas, né? Eu brinco que eu tinha o maior trauma, porque uma amiga me passou um trauma de menopausa, sabe? E ela fazia um drama com a menopausa dela, que eu falei, meu Deus do céu, sabe? E eu não tive essa vivência, nada, 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 sabe? Então ela tinha calores insuportáveis, né? Eu não tive, não tenho. Então a cada um tem uma lição a aprender. Essa era dela, mas não era a minha, né? Eu tenho outras, mas não essa. Então a gente não pode ficar inquieto aguardando algo ruim, porque eu entro num processo de projetar no universo uma situação ruim, e eu tenho que projetar situações boas. E André Luiz fala: se a inquietação persiste em você, envolve essa inquietação com o calor do serviço. Porque quando você serve, né? Quando você é um servo, e quando eu sou servo de alguém, de alguma situação, você conseguirá esquecer-se. E você vai colocar toda a sua energia no bem ao outro. E aí, quando você coloca sua energia no bem ao outro, você encontra paz. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos cuidando de nós, mas nós estamos cuidando dos outros, que precisam dessas nossas vibrações. E aí, por que quando a gente começa o estudo de oração, a gente sai muito mais tranquilo? E às vezes eu começo inquieto e saio tranquilo. É exatamente isso. Nós estamos servindo, nós estamos trabalhando. A gente esquece do nosso umbigo e olha para o outro. E a gente entra em sintonia com as lições que estão sendo colocadas. Então, mesmo que eu não esteja trabalhando, né, eu estou em sintonia com o aprendizado que chega até mim. E eu saio daquele padrão vibratório e mudo este padrão vibratório. E André Luiz finaliza dizendo: à frente da realidade, vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em paz e deixemos aos outros o seu próprio dom de aprender e de viver. Inúmeras vezes nós estamos inquietos porque nós nos ligamos a um controle que nós não temos. E nós desejamos controlar o mundo, né? E ficamos inquietos quando não é da nossa alçada o controle
né, do governo da nossa cidade, do nosso país, não é da nossa alçada, como que o outro está lidando com as dificuldades dele. Não é da nossa alçada em termos assim de responsabilidade que eu estou dizendo. É sim nossa responsabilidade enviarmos boas vibrações, orarmos e estarmos juntos. Mas quando nós temos alguém que adoece, nós não podemos adoecer juntos. O que seria do cirurgião se ele tivesse dó de cortar a barriga de alguém, né? O que seria da gente se a pessoa não tivesse a coragem de fazer um laser na catarata? Então, às vezes, nós temos que ser fortes e temos que vir com tratamentos, né? Com posturas que ajude o outro verdadeiramente. E aí, nós precisamos de voltar à importância da nossa autoestima, voltar na importância da nossa autoconfiança. E vocês viram que André Luiz pede que a gente mude o padrão vibratório, que é a lição de Paulo de Tarso. Então, eu trouxe aqui para sugerir uma frase grande, mas assim, para que a gente possa anotar, nos momentos que a gente está inquieto, por que eu acho importante estar trazendo essas frases para vocês? Porque às vezes, o que acontece? Você pode até dar print da tela, né, e salvar. Por que acontece às vezes? Às vezes a gente está tão profundamente se sentindo numa areia movediça que a gente não consegue ter uma noção, uma ideia de como que eu posso fazer para mudar esse padrão vibratório, entende? Então, por isso que eu gosto de trazer essas dicas, porque se você tiver isso anotado, tiver no seu caderno, no seu celular, quando você se sentir inquieto, você fala, nossa, é mesmo. Se eu fizer essa frase, sentindo cada palavra que eu estou falando, eu posso ter a chance de mudar o meu padrão vibratório. E funciona. E depois eu consigo até fazer oração. Porque às vezes a coisa nos pega tão feio, que a ansiedade está tão ruim, a inquietação está tão grande, que eu estou com a boca aqui, ó, abaixo, né, do limite da areia movediça e não consigo nem orar. Entendeu? Então vamos lá, Flora, ou alguém mais que quiser ajudar, a seguinte frase. Diante de tudo isso que eu falei, é um resumo do nosso estudo de hoje, o que eu vou falar, tá certo? Eu tenho competência e preparo suficiente para gerenciar os meus aprendizados. Eu aceito receber a sustentação espiritual que me é dada. Eu escolho ficar em paz. Vou repetir, tá bom? Então, eu vou repetir. Só que assim, eu trago para mim a responsabilidade. Eu trabalho minha autoestima quando eu acredito que eu tenho internalizado em mim. Eu não sou um espírito que nasci ontem. Não, eu já tive muitas encarnações. Eu sou uma pessoa que estudo, sou uma pessoa já espiritualizada. Eu tenho conteúdos importantes para acessar. E aí, a gente aceita a sustentação espiritual e a gente escolhe a paz. Mas como assim eu escolho a paz? A paz não é ficar deitado na sombra e água fresca. A paz é o equilíbrio, porque depois disso, abre, é como se abrisse uma luz, entendeu? Surgisse uma luz e a gente consegue enxergar as soluções aos poucos, né? Vou repetir a frase toda, a frase, o conjuntinho de frases, as afirmações para lidar com a inquietação. Eu tenho competência e preparo suficiente para gerenciar os meus aprendizados. Eu aceito receber a sustentação espiritual que me é dada. Eu escolho ficar
em paz. E depois também a Alice vai colocar gentilmente essa frase junto com o texto na descrição do canal. Aí eu já percebo que é possível sair dessa crise de ansiedade e eu consigo lidar com as inquietações que surgem na minha vida. Lembrando de Paulo de Tarso, não vos inquieteis com nada. Aqui não fala, não vos inquieteis com a matéria, não. Com nada, nada é nada. Não vos inquieteis com nada. Apresentai a Deus as vossas necessidades pela oração. E para que eu consiga ouvir as respostas de Deus, eu preciso de estar em equilíbrio e em paz. E para me ajudar, essas afirmações. Eu tenho competência e preparo suficiente para gerenciar os meus aprendizados. Eu aceito receber a sustentação espiritual que me é dada. Eu escolho ficar em paz. Obrigada. Era esse o estudo da noite de hoje. E nos sentindo mais tranquilos, vamos fazer a nossa oração. Eu pediria que todos pudessem buscar esse momento para cuidar das suas inquietações, das suas ansiedades, fechando seus olhos, procurando uma posição confortável, respirando, inspira profundamente e expira enquanto a gente faz a nossa oração, porque quando eu faço isso, eu estou tratando do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, e estou levando para cada célulazinha do meu corpo uma luz. Deus Pai de infinita bondade, obrigada pela vida. Obrigada por este corpo, obrigada por todas as condições nas quais eu reencarnei. A família, o lar, os amigos, a profissão, a inteligência, a saúde, o amparo. Obrigada, Deus. Obrigada por ter nos enviado o seu Filho com tantos ensinamentos e por todos esses mentores, esses mentores queridos que vieram depois do nosso Mestre Jesus. Obrigada ao nosso mentor Paulo de Tarso. Obrigada por esses livros maravilhosos de mensagens maravilhosas. Obrigado por todos que se dispõem a estudar, nos auxiliar no aprendizado dos ensinamentos divinos. Obrigada, Pai. Jesus, querido, nós te rogamos que nos ampare, abençoe e ilumine a todos nós, a todos os nossos irmãos que se encontram doentes, em leitos de dores, tratando o corpo, a alma, o emocional. Abençoe a todos nós, seus irmãos, a todos os nossos irmãos que estão em tratamento. Abençoa todos os lares que se encontram em lutos. Abençoa todos os espíritos que estão retornando ao mundo espiritual. Abençoa todos aqueles que estão retornando ao mundo material para renascer, aprender e ajudar a construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus. Te rogamos nesse instante, Mestre querido, que esta luz possa sair de suas mãos e envolver os nossos lares, fazendo uma redoma de luz. Que essa luz possa penetrar cada cômodo dos nossos lares e envolver todos aqueles que residem, que trabalham com a gente. Mas que também essa luz possa penetrar em cada um de nós, através do alto das nossas cabeças, do nosso centro coronário, e nos banhar com essa luz que retira todas as energias negativas, todos os miasmas, nos envolvendo numa luz plena,
e que essa proteção luminosa nos auxilie a termos dias de paz e tranquilidade. Que nós possamos nos lembrando desta luz e desta proteção, não entrarmos nas vibrações, pensamentos e sentimentos em desequilíbrios dos irmãos que possam cruzar o nosso caminho, encarnados ou desencarnados. Que saibamos manter a boa frequência dessas vibrações, inspirando, expirando, recebendo essas benesses da espiritualidade amiga. E rogamos, Mestre querido, que abençoe o nosso final de semana, a nossa próxima semana. Dai a todos a consciência de que não teremos carnaval. Dai a todos a consciência de que precisamos pensar no próximo, para que possamos em breve ter o controle da pandemia. Dai-nos, Senhor, a paz que permite a ação equilibrada. Dai-nos o amor que permite o perdão e a autoiluminação. Dai-nos a esperança de não desistirmos do nosso papel de auxiliares do nosso Mestre, de trabalhadores da última hora na construção de um mundo melhor. Assim, agradecemos este momento de estudo e oração, sentindo que essas vibrações vão somando-se a todas as vibrações de todos aqueles que neste momento estão em sintonia com o Pai. E que possamos finalizar com o coração repleto de felicidade e gratidão por termos essa oportunidade de orarmos por nós e por todos que habitam este planeta que é governado por Jesus. Dai-nos o amparo e a consciência, amado Pai, de que estamos em construção e ajudando a construir este mundo como um lugar melhor. Que assim seja. Obrigada. Então, finalizamos o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa oração. Vamos estar aqui reunidos na segunda-feira. Sábado e domingo estaremos descansando, curtindo a chuvinha, curtindo a natureza, sabendo que às vezes cansa ficarmos em isolamento, às vezes cansa a falta do abraço de tantas pessoas queridas que nos faz muita falta. Mas sabemos que esse é o compromisso que nós assumimos para ajudar a reconstruir este planeta, para que possamos receber os espíritos iluminados que aqui estão encarnando e vão reencarnar na construção de um mundo de regeneração. Gratidão, Pai, pela oportunidade de estarmos neste processo. Sejamos fortes, pacientes, felizes e gratos, hoje e sempre. Até segunda, às 18 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer. Receba o meu abraço forte, fraterno, repleto de gratidão por permitirem que eu entre na casa de vocês, para estar com vocês, fazendo todas essas reflexões. Deus os abençoe.